Luna Clara e Apolo 11. O jogo das velhas. Lá no meio do mundo, Apolo 11 e Luna Clara, de mãos dadas, se aproximaram da casa mal assombrada. Não entenderam bem a falta de maçaneta ou fechadura na porta, muito menos o que estava desenhado nela. 2 linhas horizontais e paralelas, e 2 linhas paralelas verticais, se cruzando. 4 linhas, 9 espaços. Era o jogo da velha? É claro que era. Eu sou bola. Eu sou cruz. Apolo 11 pegou 2 pedaços de carvão na fogueira apagada de imprevisto e por acaso. Entregou um para a Luna Clara e mostrou o quanto era gentil. Você começa. Talvez porque tenha começado, foi ela quem ganhou a partida. E aí? Nada aconteceu. Esse jogo devia servir para alguma coisa. Vamos outra? Apolo 11 ganhou dessa vez, e mais uma vez nada aconteceu. A última? Luna Clara sugeriu. Você começa. Então ela desenhou uma bola no quadrado do meio. E ele desenhou uma cruz no quadrado de cima da direita. Ela desenhou uma bola no quadrado de baixo da direita. Ele desenhou uma cruz no quadrado de cima da esquerda, para ela não completar a diagonal. E, é claro, que ele então desenhou uma cruz no quadrado do meio de baixo. Ela ainda tentou uma bola no quadrado do meio da esquerda. Mas ele impediu o ganhei com uma cruz no quadrado do meio da direita. A ela só restava o quadrado de baixo da esquerda. Bola. Deu velha. E imediatamente a porta se abriu com seu rangido. Era agora ou nunca. Será que ainda tinha sobrado algum cão feroz naquela casa? Eles esperavam que não. Vão continuar ou desistir? Se olharam, sorriram, entraram, de mãos dadas. E só então eles viram o verdadeiro jogo das velhas. O jogo mais fantástico e mais maluco que já tinham visto até aquela sexta-feira dos ventos. O tabuleiro era um mapa do mundo. A casa, mal assombrada, uma pequena casinha por fora, era enorme por dentro. O mapa era tão grande que era do tamanho da casa. As cartas do jogo eram escritas pelas velhas, e não eram cartas, eram bilhetes. Estavam espalhadas pelo mapa. Pregada na parede havia uma roleta amarela, redonda e gigante, como uma lua de perto. Luna Clara e Apolo 11 se aproximaram do tabuleiro azul da cor do mar, com manchas da cor da terra, e viram o mundo inteirinho. Tinha o Oceano Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Mediterrâneo, a África, a Europa, a América, a Oceania, a Ásia, as pirâmides do Egito. Viram também as outras 6 maravilhas do mundo, e a Torre Eiffel, e o Rio São Francisco, Petrolina, Juazeiro, Itabira, o Pantanal, o Maracanã, o Viaduto do Chá, a Lagoa da Conceição, Santa Maria e todos os lugares que existem, por menorzinhos que fossem. Os bilhetes do jogo tinham sido escritos com as letras tremidas das velhas e estavam presos no mapa com taxinhas coloridas. Deviam ser delas para elas mesmas. Num lembrete espetado, no topo do mundo estava escrito: lembrar o homem de inventar a roda. Então foram aquelas 2. A cada bilhete que liam, ficavam ainda mais espantados. No norte da Inglaterra estava escrito: derrubar uma maçã na cabeça de Newton, para ele descobrir a lei da gravidade. Em Liverpool, apresentar John e Paul a George e Ringo. Na Grécia, colocar um triângulo no caminho de Pitágoras. Em Pisa,
dar um jeito de Galileu perceber que a Terra se move. Na França, liberdade, fraternidade e igualdade. Em Woodstock, peace and love e um desenho. Em Portugal, se meter no caminho de Cabral. No Brasil, problemas de sobra, examinar detalhadamente. Em Desatino do Sul, enganos. No meio do mundo, revelações. E em Desatino do Norte, desencontros. Enganos. Enquanto tudo aquilo acontecia, Leuconíquio chegava em Desatino do Sul com muitas horas de atraso em relação a Doravante. Olha o rodo, guarda-chuvas, capas, galochas, declarações de amor em promoção, aproveitem a oportunidade. Só então percebeu que a cidade estava em festa e que já tinham enxugado tudo. Pior ainda. Se ali era Desatino do Sul e a próxima cidade era Desatino do Norte, certamente Doravante ia encontrar aventura. Talvez até já tivesse encontrado àquela hora. E ia parar de procurar pelo mundo. A viagem estava terminada. E isso ia prejudicar sensivelmente o seu negócio, pois, sem Doravante chovendo na frente, não fazia o menor sentido ele continuar vendendo artigos para a chuva. Ainda havia um agravante. Leuconíquio não ia ter cara de voltar para Desatino do Norte e dar de cara com os dois. Não tinha como se justificar. Não podia chegar para Doravante e dizer: enganei você. E que desculpa havia de inventar por não ter cumprido a promessa que fez à aventura? Não. Desatino do Norte, não. Era melhor ficar em Desatino do Sul mesmo. Estava exausto de andar pelo mundo. Já era tempo de se aquietar num canto. A cidade seria muito boa, não fosse aquela festa maravilhosa. Aquilo era insuportável, um desaforo de contentamento, uma eterna distração, uma vida mais do que completa, uma organização perfeita. Trabalho, diversão, música, comida, namoro, todo mundo feliz e contente, tudo do bom e do melhor, em demasia, além do necessário. Ninguém queria saber de mais nada, gente. Nem de problema, nem de disputa, nem de dinheiro, nem de bobagem, nem de falsa aparência, nem de satisfação passageira, nem de ilusão provisória, nem de competição que não fosse só brincadeira, nem de conversa furada, nem de exibição, glória, nome, prestígio, fama. Quem ia parar de se divertir para ouvir invenção? Jamais. Aquelas pessoas não eram do tipo de gente que perde seu tempo comprando inutilidades, uma vez que a única utilidade da vida, ali, era ser feliz. E Leuconíquio não tinha felicidade em seu estoque. Era melhor inventar outra maneira de ganhar a vida. Como é que se ganha a vida num lugar desconhecido de uma hora para outra? E desatou o nó que prendia o bico do papagaio. E Pilhério xingou. Leuconíquio concluiu então que teria que usar seus próprios meios. Revelações. Aqueles enganos, naquele bilhete pregado em cima de Desatino do Sul, preocupou muito Apolo 11. O Desencontros, em cima de Desatino do Norte, causou o mesmo desagradável sentimento em Luna Clara. E o que seriam as tais revelações, ali no meio do mundo? A curiosidade era grande, mas a preocupação era maior. Agora eu preciso ir, ela falou. Fica. O olhar de Apolo 11 pediu, só por pedir. Ele sabia que também precisava partir para descobrir os enganos que podiam estar enganando a sua gente. O garoto que nunca quis nada na vida agora tinha 2 quereres de uma só vez. E o pior é que um querer queria ir e o outro queria ficar. Um bocadinho só, um último olhar, só mais um sorriso.
e Nossa Senhora do só mais um bocadinho deve ajudar todo mundo de vez em quando. Ou Luna Clara não teria ficado ali, só mais um bocadinho, olhando para ele. Nossa! Agora era apelar para Nossa Senhora das coisas ditas no momento exato. E Apolo 11 apelou, e Luna Clara também. E ela deve ter escutado aqueles apelos, pois a conversa tomou o seguinte rumo. Apolo 11 perguntou o que Luna Clara tinha ido fazer ali, com o dia já escuro. Luna Clara respondeu que veio atrás da chuva. Apolo 11 perguntou se ela gostava de chuva. Luna Clara respondeu que até então não sabia, não conhecia a chuva antes. Apolo 11 comentou que também não conhecia. Luna Clara perguntou quando foi que eles se conheceram, a chuva e ele. Apolo 11 respondeu que tinha sido naquela mesma manhã, por volta das 10 horas. Luna Clara se interessou em saber onde a chuva estava no momento do encontro. Estava em Desatino do Sul, mais precisamente embaixo de uma nuvem preta e em cima de um homem e seu cavalo, Apolo 11 respondeu, sem saber que aquela resposta era tão reveladora. Calma, espere um pouco, respire fundo. Isso, melhorou? Não. Respire de novo, Luna Clara. Melhorou agora? Ainda não? E Luna Clara quase teve um quinto colapso nervoso naquela sexta-feira. Uma chuva em cima de um homem? Será que ela tinha ouvido bem? Você não vai acreditar quando eu contar. Mas ela acreditou. Desencontros. Apolo 11 contou tudo com detalhes, como conheceu Doravante na manhã daquela sexta-feira, o episódio da recapturação da sorte, a pressa com que ele saiu correndo dali, minutos atrás, para se reencontrar com a aventura em Desatino do Norte. Será então que o homem que eu encontrei no caminho... Ela raciocinou. Daí tirou a caixinha do bolso. Abriu. De dentro dela, um monte de vagalume saiu voando. Muitos outros foram chegando, todos do lado do norte, e tudo ficou tão claro, felizmente. Aquele homem era sim o seu pai. Luna Clara ficou sabendo que Doravante reencontrou a sorte, se livrou da chuva, deixou a barba crescer, emagreceu bastante e que Equinócio tinha desbotado com o tempo. Agora ele era branco e manco de uma pata. Ela então ficou bem mais tranquila. Apesar do jogo indicar o contrário, parecia que seu pai e sua mãe iam se reencontrar finalmente. Talvez até já tivessem se encontrado. Que alegria que ela sentia! E que vontade sentia Apolo 11, os dois ali, no meio do mundo. E aquele jogo louco, enganos, revelações, desencontros. E a roleta do jogo parada, pedindo, me gira. Giro? Não gira. Agora estava nas mãos deles. Precisavam resolver vários problemas pendentes. Como é que se jogava aquele jogo? E a roleta, me gira. Não giro. Gira. E Apolo 11 girou, com toda a força que tinha. Então começaram os desencontros. A roleta, bonita e redonda, amarela, rodou. Rodou, rodou, rodou. Foi parando. Parando, parando, parou. O que possibilitou a Luna Clara e a Apolo 11 ficarem sabendo o resultado da jogada. Estava escrito em letras maiúsculas, bem grande. Doravante avança 3 casas. Doravante avança 3 casas. Antes da Biblioteca Nacional existiam, na seguinte ordem, uma casa amarela, uma branca e azul, uma verde e uma mansão com piscina. Doravante estava na frente da mansão. Não. A verde? Também não. Então escolheu a casa azul e branca. Quando foi se aproximando dela, se deu conta.
Olha só, Equinócio, a nossa imitação de cabana virou uma casa azul e branca. Ficou curioso. Mais que isso, ficou arrepiado. Era um tipo de arrepio que ele nem lembrava mais que existia. Por esta razão, bateu na porta. Esperou um pouco. Bateu de novo. Pelo jeito não havia ninguém em casa. Equinócio correu para o quintal. Estava com muita saudade de Capim Santo. Agora que era um cavalo viajado, estava certo de que não havia melhor capim do que aquele no mundo. Entro ou não entro? Entro. Não entro. Algumas horas as pessoas tomam atitudes meio inexplicáveis. Pela lógica, Doravante não devia entrar em casa alheia sem pedir licença ao dono. Pela dialética, não custava usar a força da argumentação e admitir também o contrário. Mas não foi a lógica, nem a dialética, nem a razão que decidiram por Doravante. Foi seu coração. Ele resolveu entrar e entrou. Isso é intuição? Coincidência? Amor? Paixão? Não sei não. É muito difícil essa pergunta. Segunda rodada. Dessa vez, quem girou a roleta foi Luna Clara. Aventura recua uma casa. Aventura recua uma casa. Aventura já estava chegando em casa quando ouviu uma gritaria enorme na biblioteca. Me meto ou não me meto? Pensou. Que pessoa metida! Recuou uma casa e entrou. Encontrou o seu erudito, Odisseia, divina, imprevisto e por acaso aos berros. Ainda bem que você chegou para desempatar. Os dois casais deram graças. Ela foi informada então dos motivos da polêmica. Imprevisto e por acaso eram de opinião que deram a tal prova de amor exigida no passado. Divina e Odisseia concordavam com eles e resolveram marcar o casamento para o dia seguinte, uma vez que o enxoval já estava pronto há muito tempo. Seu erudito não estava de acordo, mas Frei Lourenço teria declarado: Vamos, simplifiquem o ato. Aqui sozinhos não pretendo deixar-vos um momento sem que a igreja celebre o casamento. O que significava que ele estava do lado da maioria e apoiava o matrimônio. Aventura não entendeu muito bem essa parte, por isso interrompeu. Quem é esse Frei Lourenço? Um padre que só faz confusão na vida dos outros, seu erudito explicou. Falou, Aventura comemorou. E Odisseia e Divina explicaram. Agora ele fala. E só diz não. Aí que está o problema. Imprevisto e por acaso tentaram impressionar a cunhada para ganhar seu voto e contaram, lamentavelmente em versos, como conseguiram provar o seu amor, apesar das dificuldades. O que há? Como é que pode? Passamos anos tentando fugir da nossa patroa má. Escrevemos uma ode. Tivemos azar. Esperamos bastante. Contamos não sei quantos elefantes. Continuamos apaixonados. Queremos casar. Quer prova maior? Ficamos encharcados. Enfrentamos uma chuva para... Uma chuva? Aventura interrompeu e dessa forma impediu a gente de saber que palavra, imprevisto e por acaso iam inventar para rimar com o maior naquela frase. Uma chuva, sim, quase um furacão, chegou assim, alagou o Vale da Perdição. Mas Aventura nem quis saber o final do verso. Vocês juram que isso é verdade? Juramos que sim, juramos por Deus. Tinha uma nuvem preta no céu, uma chuva desgraçada. Pode perguntar para a menina de chapéu, aquela da beira da estrada. Ela deu adeus e saiu correndo assim. Luna Clara saiu sozinha. A gente bem que avisou. Lá pro lado de lá tá chovendo. Pensa que ela ligou? Que nada. Pegou a estrada e se foi em disparada. E a Aventura se foi em disparada também, atrás da filha, e até esqueceu de dar seu voto. Terceira rodada. Apolo 11 girou a roleta de novo. Doravante perde a vez. Doravante perde a vez. Se em vez de ter entrado na casa, Doravante tivesse ficado esperando na porta,
teria visto quando a Aventura passou correndo em direção à estrada. Acontece que ele não ficou esperando na porta. Não era de esperar, doravante. Era de procurar. Por isso entrou na casa. Uma sala enfeitada de romãs, um sofá, uma poltrona, uma mesa para 5 pessoas, um corredor, um primeiro quarto, triste, escuro, úmido. O segundo quarto era engraçadíssimo. Nas paredes, de cima a baixo, várias anotações, piadas, piadas e mais piadas. Mas ele não estava com vontade de rir agora. Estava quase entendendo tudo. Sério, pensativo. E entrou no terceiro quarto. A Aventura não estava lá dentro, mas era como se estivesse. Lápis de cor, papéis, tintas, pincéis e muitos desenhos desenhados por ela. Uma infinidade deles espalhada pelos móveis, pela cama, pelo chão. Todos versavam sobre o mesmo tema. Doravante, forte e corajoso, equinócio, branco, marrom e corações. Na falta de palavras para explicar o que Doravante sentiu, pulemos esse pedaço. Existia um outro lugar na casa. Deve ser o quarto de seu erudito. Mas era um quarto de menina. Que menina? Que bagunça! Enquanto admirava tamanha desordem, roupas espalhadas, sapatos, tesouras, recortes, livros, mariposas, enfeites, escovas de cabelo, Doravante viu, em cima da penteadeira, um outro desenho desenhado por Aventura. Uma menina. Quem será essa? Examinou mais atentamente o desenho. Vestido vermelho, chapéu xadrez, cabelos castanhos, olhos verdes, cabeça na lua. A menina que encontrei na estrada. Parabéns, Doravante. Que capacidade de dedução! Uma conclusão importantíssima para o desenrolar dessa história.